Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. Loirão suspende provisoriamente o projeto Liberdade em menos de 48 horas. Acordo com o Irã está avançando, segundo o Loirão. Uma grande novela e a gente sabe que tem muita coisa em jogo por trás disso. Com relação às relíquias antigas, os portais, os gigantes, que são chaves vivas, a questão financeira também, do lobby de Londres, que manipula o sistema financeiro através das seguradoras. 20% do preço do combustível e da economia global é, sim, manipulado através desse consórcio espúrio, desde 1949, segundo a Souza Coquinda, que é uma especialista. Pois é. O presidente Loirão anunciou a suspensão temporária do projeto Liberdade. Temporária. A operação militar para escoltar navios pelo Estreito de Hormuz, após menos de 40 horas de sua implementação. E está aqui para vocês a fonte. Pois bem. Segundo Loirão, grandes progressos foram feitos nas negociações com o regime e ele acredita que pode ser algo promissor, pelo menos é isso que ele deixou a entender. Um memorando de entendimento de uma página com 14 pontos está sendo finalizado entre altos funcionários do regime e os enviados, já de costume, que é o Steve Witkoff e o Jared Kushner. Se assinado, o acordo abriria um prazo de 30 dias para um tratado mais amplo, incluindo a reabertura total do estreito, fim de todas as sanções americanas contra o regime, limites rigorosos aos programas nuclear, enriquecimento de 4%, proibição de instalações subterrâneas e remoção de urânio altamente enriquecido. É claro que essas proibições de instalações subterrâneas têm conotação dupla, mas eu nem vou entrar no mérito aqui. Compromisso formal do Irã de não possuir brinquedinhos. Lembrando que programas escuros no Oriente Médio também existem muitas franquias dos ditos conhecidos sites obscuros, como muito bem reportado pelo doutor Steve Greer. Então, nesse local, principalmente nesse país, mas existem outras localidades também. Não é uma exclusividade deles, não. Existem esses locais onde acontecem certas coisas, vamos colocar assim, macabras. A gente não pode nem classificar aqui. Os mercados reagiram imediatamente. Teve uma reação positiva com relação ao preço do barril do petróleo, que baixou para $100. Que já seria algo realmente bem interessante para o mercado em si. O que realmente está por trás disso? Esse que é o ponto. Porque a discussão ainda está em aberto. E a gente não sabe de todos os detalhes da negociação. A gente sabe o que vem até nós através da imprensa. Porém, todavia, existe algo muito mais profundo, muito mais, vamos dizer assim, algo muito maior em jogo, que pode determinar o destino da humanidade. Loirão está executando uma estratégia clara contra o sistema globalista, acima de qualquer coisa. Então, isso aqui é uma investida não contra o regime em si, mas contra o sistema financeiro globalista. Quebrar o monopólio das seguradoras de Londres. E isso é muito importante, meus amigos, porque tendo o monopólio dos petroleiros que circulam pelo Estreito de Hormuz e no mundo, eles conseguem manipular o mercado, que lucra décadas com instabilidade perpétua no Oriente Médio, sim, porque eles conseguem manipular as bolsas de valores através disso. Compreenderam? O caos é uma maneira de você obter muito lucro, principalmente quando você controla o mercado energético. E controlando o mercado energético e de commodities, você naturalmente vai controlar a bolsa de valores mundial. O verdadeiro objetivo vai muito além do regime, muito mais do que isso. Isso é apenas uma figura de proa, como diria o doutor Michael Salla.
Transferir o fluxo energético mundial para o controle americano. Sim, ou melhor, vamos colocar legendas aqui, na mão dos chapéus brancos, sob a supervisão e controle dos chapéus brancos. Distanciar os Estados Unidos da União Europeia, que já está em curso, os sinais são nítidos, assim como da OTAN e de todas as organizações supranacionais que se encontram ali mesmo na União Europeia. Pois é, Banco Mundial, Davos, a própria ONU, reduzindo e cortando o financiamento, que já está acontecendo. É bom enfatizar que tropas americanas já estão se retirando da Alemanha, né? Isso aí é algo já observável. Recuperar relíquias antigas, porém isso pode mudar, tá, meus amigos? Se houver uma rendição. E pelo visto, a Úrsula, que representa, que é uma das principais representantes desse monopólio, desse consórcio espúrio, parece que ela começou a levantar a bandeira branca, como vocês vão perceber a seguir. Recuperar relíquias antigas e tecnologias exóticas na região, como relatado por JP, George Pabon, assim como pelo doutor Michael Salla. Interessante. É claro que vocês não vão ouvir isso da grande mídia, por isso que o canal Demis Viana Mundo Secreto tem que ocupar e elucidar esta questão, porque isso é uma verdadeira lacuna. Como esses objetivos estratégicos em vias de serem alcançados, Loirão ganha margem para encerrar o conflito de forma vantajosa. Sim, se essas metas estiverem engatilhadas, prontas para serem efetivadas, Loirão vai recuar. Obviamente que irá recuar. E parece que isso está acontecendo. Ok, pois bem. Alguém vai dizer, mas do nada o Loirão, pois é, depois que as relíquias, os portais foram devidamente, esses objetivos, essas metas foram alcançados, não tem por que continuar o conflito, simples assim. E também a questão financeira. Então é bom entender isso também. O acordo atual é considerado por analistas como a melhor proposta já oferecida ao regime até hoje. Verdade, porque os Estados Unidos fez várias concessões diferentes. Foi a melhor proposta de todas. Inclusive com o fim das sanções impostas, que seria maravilhoso para o regime. Tudo indica que estamos vivendo o fim de uma era de instabilidade, fabricada, sim, e o início de uma grande reconfiguração geopolítica e econômica. O tabuleiro está sendo virado. E Loirão está jogando com as cartas, com todas as cartas na mão. Talvez por isso, ele tenha feito aquela postagem, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, enigmática, né, na sua rede social, com todas as cartas na mão. Eu tenho todas as cartas na mão. Interessante. E o encontro, acho que todo mundo está sabendo aqui, mas é importante reportar e dar o nosso parecer. Loirão e Lulu, hoje, lá nos Estados Unidos, no Salão Oval. Que encontro! Reunião a portas fechadas na Casa Branca gera especulações. Muitas especulações. Eu não posso crivar aqui o que aconteceu, obviamente porque seria leviano da minha parte. Falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi tratado isso. Porém, todavia, sabendo das políticas do Loirão, do que ele já fez e o que ele pretende fazer, dá para a gente ter uma ideia. O presidente Loirão se reuniu com o presidente brasileiro, Lulu, conhecido de todos, na Casa Branca. Mas o encontro ocorreu inteiramente a portas fechadas, frustrando a todos, porque todo mundo estava esperando uma reunião aberta à imprensa. No entanto, todo mundo ficou frustrado, né, porque foi feito às portas fechadas. Sem qualquer aparição pública ou coletiva de imprensa conjunta. A imprensa não foi convidada. A portas fechadas. Uma reunião sigilosa. Porque foi isso que aconteceu. Totalmente sigilosa. E por que será?
talvez, aqui é o talvez, tá? Estamos no terreno das especulações. Como o Lulu gosta de capitalizar politicamente as menções do Loirão, talvez um diálogo mais truculento, mais incisivo, enérgico, como aconteceu recentemente com Stammer, o chanceler britânico, como aconteceu com Zelensky, como aconteceu também com o presidente da África do Sul. Ele poderia usar isso como utilizou em outras ocasiões, porque existe precedente para isso. Não, porque é perseguição, questão de soberania nacional, porque Loirão é um imperialista. Então, talvez por isso essa reunião foi feita a portas fechadas. Não foi aberta à imprensa, nem ao público e nem à imprensa. Pois é. Após a reunião, Loirão publicou na sua rede social: acabei de concluir minha reunião com Lulu, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos assuntos, incluindo comércio e especificamente tarifas. A reunião foi muito produtiva. Nossos representantes têm agendado novos encontros para discutir alguns pontos-chave. Mas a frustração não para por aí, não. Ela continuou e persistiu. Pois é. A imprensa brasileira, que tinha expectativas de uma coletiva de imprensa após a reunião, teve uma nova frustração. Que guardava uma coletiva no Salão Oval, acabou deixando a Casa Branca após quase 3 horas. 3 horas esperando. Esperando, e nada de coletiva de imprensa. Tomaram ali um chá de cadeira daqueles. O cancelamento da aparição pública gerou forte especulação. Por que será que foi cancelado a coletiva de imprensa? Interessante. Algumas pessoas estão alegando, e faz sentido, vamos convir aqui, que foi algo com relação ao Irã. De repente, um comunicado importante para a resolução, uma eventual resolução do conflito, e talvez a coletiva de imprensa foi cancelada por causa disso. É uma hipótese bastante plausível. Vamos convir aqui. Porém, pode ser outra coisa também. Pois é. O jogo continua. Enquanto Lulu tenta manter uma política externa mais autônoma, com laços estreitos com potências, que os Estados Unidos não veem com bons olhos na América, porque isto seria uma afronta à política, à doutrina Monroe 2.0, já em prática, já aqui inserida nas Américas, como Shin, urso, e o leão iraniano, o persa. Loirão deixa claro que em seu mandato a América Latina terá que escolher lados. Verdade. Ainda mais agora que a ilha caribenha está numa situação bastante crítica. A gente sabe da pressão, é uma pressão muito forte. E também sobre a ação que levou o Madurinho, e o Madurinho agora está detido. Pois é. O encontro bilateral abordou questões econômicas e de segurança, incluindo tarifas e cooperação no combate ao crime organizado. Uma das bandeiras levantadas pelo Loirão, e existe um impasse com relação a isso, se eles vão ser categorizados como grupo do terror, como crime organizado, e você sabe como é que é a coisa, E a questão é a seguinte: o cerco está se fechando, esse que é o ponto. Pois é, o cerco está se fechando. Colômbia, Peru, Chile, Argentina, praticamente todos os países da América Latina estão alinhados às políticas externas dos Estados Unidos, e obviamente que o Loirão quer que isso seja unânime, se é que vocês me entendem, em toda a América Latina. Conclusão. Loirão segue firme na doutrina Monroe 2.0. A mensagem é clara. Na sua visão, a América Latina deve alinhar-se prioritariamente aos interesses americanos, alinhados às suas políticas externas. Novas rodadas de negociações já estão marcadas,
Mas o tom reservado da reunião mostra que o jogo segue duro nos bastidores. O tabuleiro sul-americano está em movimento. Demis Viana. Pois é. É o que a gente pode falar aqui. Não dá para falar mais do que isso, porque tem certas coisas que são extremamente sensíveis. E a gente também não tem como provar. É importante a gente, aqui principalmente, é importante a gente zelar pela comprovação de dados verificáveis. Vamos colocar dessa maneira. Mas que tem muito mais do que isso, com certeza. Sem sombra de dúvida. Agora para a Europa, que é algo mais claro, né? Aqui, algo muito mais transparente, algo que a gente pode analisar de forma muito mais assertiva, né? Com certeza absoluta, e não ficar apenas na vereda das hipóteses. Pois bem, Ursula, vocês conhecem a Ursula, né? Todo mundo aqui conhece a Ursula, né? A presidente da Comissão Europeia, a vovó malvada, globalista, toda a vida. Pois é. Ursula von der Leyen, após sua ligação com o Loirão, ligou pro Loirão, sabia? E olha o que ela falou. Estamos unidos, viu, Loirão? Eu e você aqui juntinhos. Amigos, inseparáveis, amigos para sempre. O regime iraniano jamais deve obter um brinquedinho que faz cogumelos. Que coisa, que mudança brusca na política, no discurso, e na retórica da vovó malvada. Subitamente mudou da água para o vinho. O que será que está por trás disso? Os eventos recentes comprovam que os riscos são muito altos. Fecha aspas. Palavras da Úrsula. Ela mesma. Vocês conhecem ela. Também, ela que está sendo investigada também, está na marca do pênalti. Investigada, né? Corrupção, etc., desvio de verba pública, coisa feia, Ursula von der Leyen. Também confirmado o acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos avança, com cortes em tarifas no início de julho. Então existe um acordo pré-firmado e o Loirão está cobrando. Olha, eu quero tarifa zero, porque se não tiver tarifa zero, aí eu vou retalhar com tarifas exorbitantes. Com um pequeno empurrãozinho pode influenciar as relações políticas e econômicas, não é mesmo? É o que está aparecendo. Olha só essa postagem. Relatório do confronto, fonte. Inclusive tem até a postagem do Loirão, né? Nem precisava dessa fonte. Loirão, tive uma ótima conversa com a presidente da Comissão Europeia, a Úrsula. Discutimos muitos tópicos, incluindo o fato de estarmos completamente unidos na convicção de que o regime lá do Golfo Pérsico jamais poderá ter um brinquedinho que faz cogumelo. Concordamos que o regime que desencarna seu próprio povo não pode controlar uma bomba capaz de desencarnar milhões. Tenho aguardado pacientemente que a União Europeia cumpra sua parte do acordo comercial histórico que confirmamos na Escócia. O maior acordo comercial de todos os tempos. Foi prometido que a União Europeia cumpriria sua parte do acordo e, conforme combinado, reduziria suas tarifas a zero. Zero. Concordei em dar a ela até o aniversário, né, 250 anos do nosso país, ou, infelizmente, suas tarifas, infelizmente, Loirão é sarcástico, né? Essa é uma marca registrada dele. Aqui, sarcástico e irônico. Suas tarifas subiriam imediatamente para níveis muito altos. E nós não queremos isso, né, vovó malvada? Agradeço a intenção de todos a este assunto. Que coisa. Fox News, última hora. O presidente Loirão ameaça aumentar as tarifas americanas sobre a União Europeia, caso esta não reduza as tarifas a zero até o dia 4 de julho. Tem prazo aqui já marcado. Após uma conversa telefônica com o presidente da Comissão Europeia. Muitos dizem que esse dia, inclusive até essa visão do Marcelo Rossi, que já esteve no canal em 2 ocasiões diferentes, Geopolítica e Operação Retomada, seja o grande dia. É um grande dia histórico que vai marcar não só a revelação, mas também um novo mundo, um novo quadro geopolítico mundial. É claro que ainda existem muitos entraves e obstáculos que precisam ser solucionados, devidamente resolvidos.
A batalha não terminou ainda não. Vou deixar bem claro aqui para vocês. Pois é, apesar de estar muito bem encaminhada. Com conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia. Loirão confirma que discutiram diversos assuntos, incluindo o regime. Estamos completamente unidos na convicção de que o Irã jamais poderá ter um brinquedinho como esse. Vamos colocar legendas aqui para vocês entenderem, ok? Pois é. E como o Loirão gosta de ser irônico, vamos aqui também ir pela mesma linha do Loirão. A presidente da Comissão Europeia, a vovó tá aqui, a Úrsula, vocês conhecem ela, né? Pois é, essa mesmo. Diferente aqui da Grices Mello, que é a nossa vovó galáctica. Diferente, totalmente antagônica, né? A presidente da Comissão Europeia finalmente teve uma iluminação divina e concordou que não deve haver monopólio das seguradoras de Londres. Entenderam, meus amigos? Esse que é o ponto. A partir do momento que a União Europeia, representada pela Úrsula, volta atrás e fala, não, realmente, esse regime não pode ter um brinquedinho que faz cogumelos, na realidade, eles estão voltando atrás com relação ao monopólio das seguradoras de Londres, que manipulam o mercado. Compreenderam? Estão levantando, simbolicamente, isso representa, que estão levantando a bandeira branca. É isso que representa esta fala, esse recuo. Aquelas que há décadas manipulam o mercado financeiro global e o fluxo de energia, usando o regime lá, isso do Golfo Pérsico, como seu fiel proxy de desestabilização. Obviamente, um país com viés ditatorial, criado sob medida para promover o caos, controlado na região, não pode ter brinquedinhos que fazem cogumelos. Não é mesmo, vovó? Pois é, não é, Úrsula? Agora ela aprendeu a lição. Até que enfim. Pois é. Nunca é tarde para recuar. Ainda há tempo. Pois é, porque a situação apertou, né? Falta de opção mesmo. Dando continuidade. E agora, vamos entender o que está acontecendo por livre e espancada vontade, talvez, também. Também é uma hipótese. Falta de opção. Aqui, meus amigos, sobre exopolítica. Vamos virar a página agora. Falar de exopolítica, que eu particularmente aprecio bastante. É o meu assunto principal. E que eu gosto mais. Que eu mais aprecio. David Grush. Todo mundo conhece ele, né? Dispensa apresentações. A divulgação sobre OVNIs vai se intensificar nos próximos 60 e 90 dias. Ele falou isso num podcast. O denunciante de WAPS, David Grush, fez uma previsão clara e direta. Agora eu me pergunto, ele deve ter informações privilegiadas, lembrando que ele é bem próximo do Tim Burchett, ele faz parte da comissão, da Força Tarefa, ele é um dos consultores sêniores da Força Tarefa de investigação de WAPS. Tão interessante ele falar isso. Abre aspas, tenho confiança de que isso vai se intensificar nos próximos 60 e 90 dias. E terá uma batalha de narrativas. É isso que ele está aqui prevendo, que vai ocorrer nos próximos 2 a 3 meses. E acho que haverá muita pressão, com certeza. Muita pressão de ambos os lados, tanto dos chapéus pretos, assim como dos chapéus brancos. Segundo ele, o Congresso está acelerando o processo, mais intimações, segundo ele, o Congresso está acelerando o processo, mais intimações, pedidos urgentes de desclassificação de documentos e vídeos e forte pressão bipartidária, para que a atual administração apresente um plano formal de divulgação. E a pressão só aumenta, isso é verdade mesmo. Não só do Congresso, também como da parte da imprensa também pressionando, sem falar do lobby do Jeremy Corbell, George Knapp, Dr. Steve Greer e outros grupos diferentes. Pois é. O que realmente está em jogo? Esta que é a grande questão. E é algo grande. Não é pouca coisa, não. Podem ter certeza absoluta.
Não é mais apenas divulgar algo. Não é só falar que existe vida em outros planetas. É muito mais do que isso. Mas muito mais do que isso. Após anos de audiência e relatórios em chiefs, o que é chiefs? Escreve chiefs, fala chief em inglês. Salas seguras classificadas confidenciais, no qual a própria Ana Paulina Luna participou e disse que ali tem provas assim irrefutáveis da existência das entidades não humanas, segundo ela mesma. E o próprio congressista Tim Burchett confirma, ratifica. Congressistas como a Ana Paulina Luna e o Tim Burchett já tiveram acesso a evidências concretas nessas salas classificadas, reuniões confidenciais, que convenceram até os mais céticos, os congressistas mais céticos, da existência de inteligências não humanas. O que os legisladores exigem agora é algo objetivo, concreto e substancial. Algo robusto. Nada de panos quentes, evasivas ou narrativas superficiais. A paciência acabou. A pressão está no auge. E tudo indica que os próximos 60 e 90 dias serão decisivos. Com certeza. Estamos na reta decisiva. E isto é pouco tempo. Teve muita gente que falou, mas eu queria que fosse para ontem. Eu vi nas postagens do podcast do David Crush. Bom, é um processo. E ainda existem alguns entraves. Queira ou não, os escuros ainda detêm poder. O véu está prestes a cair de vez. Estamos vivendo o momento mais importante da história moderna da humanidade. A grande revelação não é mais se, mas quando. Fiquem atentos. E a gente vai acompanhar, David Crush, todos os passos aqui no canal Demis Viana, Mundo Secreto. Que infelizmente, eu já falei isso, mas é importante enfatizar novamente, tem pessoas que acham que tudo pode ser resolvido do dia para a noite facilmente com uma canetada. Não funciona assim. Meus amigos, isso é algo super complexo, porque envolve um poder paralelo. Um poder paralelo que detém tecnologias super avançadas em programas de acesso especial ultra compartimentadas, fracionadas. Então não é fácil. Então eles têm células em todos os locais que você possa imaginar e é difícil de detectar. Por isso que muitos cientistas estão desencarnando. Então não é simples assim. Teve pessoas que chegaram para mim, eu já vi isso. Por que não dão proteção para os cientistas? Meus amigos, são milhares de cientistas que trabalham em programas classificados. Não é um, não é meia dúzia, não é uma dúzia, são milhares. São mais de 50 mil nos Estados Unidos. É difícil você dar segurança, a devida segurança, para um contingente desse tamanho. Ainda mais com uma organização transnacional que pode carregar brinquedinhos numa maleta. Então vamos convir aqui que não é uma tarefa tão fácil assim. Pois é. Pastores são convocados pelo governo para preparar as igrejas. A divulgação está chegando. Isso aqui é uma atualização, um assunto que eu já abordei no canal, mas tenho dados novos. Novas informações sobre esse tópico. E é muito importante entender isso aqui, meus amigos, porque isto está se tornando o principal obstáculo da revelação neste momento. Então está se mostrando, sim, como o principal obstáculo. E isto já foi advertido pelo Dr. Steve Greer. Relatos cada vez mais consistentes indicam que vários pastores evangélicos, é bom entender que esses rumores são um tanto desencontrados, existem versões diferentes. O que acontece é o seguinte, que a comunidade, independente se teve ou não, parece que tem gente que diz que sim, tem outros que não, são informações desencontradas. Tem algumas pessoas que falam que o Eric Burson esteve nessa reunião confidencial junto com os pastores, porém, a Ana Paulina Luna desmentiu tudo publicamente, falou que não, o Eric Burson não participou dessas reuniões, que existe muita distorção da informação correta.
Mas o ponto em si é esse. Vários pastores estão se manifestando com relação ao medo da divulgação, porque isso pode abalar os pilares da fé. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto em si. E a gente sabe quem está por trás disso. Quem está patrocinando esse medo, esse alvoroço, é o grupo Collins, ou a elite Collins, que demoniza os extraterrestres. Que faz parte, que é um dos segmentos, é uma das facções, melhor dizendo, da organização transnacional, que trabalha para os M12. Pois bem. E alguns nem sabem disso. A maior parte nem sabe disso. E se sabe de forma parcial, tem parte da informação. Nem sabe o buraco que está. Isso é uma forma de manipulação. Então a maioria das pessoas que trabalham para esse sistema espúrio não tem noção do que estão fazendo. E eles têm parte da informação e muitos acreditam que estão numa causa nobre, que é o pior de tudo. Como ocorre, por exemplo, com esse grupo mais fanatizado. Eles acreditam que estão fazendo bem. Em outras palavras, é isso. O evangelista Pierre Stone e o pastor Alan Didio confirmaram a existência de reuniões privadas com autoridades do governo e com congressistas, onde foi dito claramente: vocês precisam preparar o povo. Eles não estão prontos para o que está por vir. Vão dizer que são de outra dimensão e que são os nossos criadores. Este que é o grande medo, este que é o grande receio. Pode abalar o dogma da criação, dos semeadores, de como a essência de quem é Deus, a fonte criadora, porque o universo é feito de densidades e dimensões diferentes, então vai muito além de anjos e demônios, muito mais do que isso, é algo muito mais abrangente, E é claro que as pessoas preferem ficar nesse mundinho, que é um mundinho ali onde você pode controlar. Infelizmente. Infelizmente acontece isso. Isso é propiciado por sentimentos fanatizados. David Grush, ex-oficial de inteligência, foi direto ao comentar o tema. O David Grush comentou. Olha o que ele falou. É teologicamente prematuro equiparar OVNIs a demônios. Deus criou uma ordem visível e invisível. Visível e invisível. Com humanos, animais, anjos e outros tipos de inteligências não humanas. Não compreendemos toda a criação de Deus. Essa mentalidade é perigosa. Verdade. Muito perigosa. Porque vocês estão reduzindo o assunto. Limitando um assunto que é vasto. É um assunto realmente maravilhoso, majestoso, porém vocês querem reduzir ao escopo dogmático. Aí é um problema muito sério. Teve pessoas falando sobre a questão de Jesus, eu estou vendo aqui no chat. Meus amigos, Jesus é um ser interdimensional poderosíssimo. Poderosíssimo. A fonte criadora é pai e mãe, ou seja, homem e mulher. E o filho seria o quê? A manifestação da força crística, da criação, que se manifestou através de vários seres interdimensionais, que são denominados os semeadores do universo. É claro que isso será impactante, as pessoas saberem disso. Desde 2023, então isso não é de agora, não. Desde 2023, essa história já desenrola, não é de agora. Já eram visíveis os preparativos em discussões estratégicas pós-audiências públicas sobre o APES no Congresso. Sociólogos e teólogos foram citados como peça-chave para manter a calma social e gerenciar o impacto da revelação das entidades não humanas. Então, desde 2023, são feitas reuniões periódicas entre sociólogos, psicólogos e teólogos, envolvendo padres, pastores, rabinos, e por aí vai. Líderes espiritualistas, do budismo também, de vários ramos religiosos diferentes. Enquanto isso, a deputada Ana Paulina Luna desmentiu que o deputado Eric Burson, porque haviam rumores que ele teria participado das reuniões, ela desmentiu, está aqui para vocês a postagem dela,
tenha participado dessas reuniões específicas com pastores, pedindo que parem de distorcer os fatos. Preparação oficial. Documentos classificados da NASA via FOIA, que veio à baila há pouco, revelam que a agência já discute internamente protocolos para anunciar a descoberta de vida não humana. É só linkar os pontos. Então já existe essa preocupação, e a principal preocupação das autoridades e da própria NASA, isso está explícito nesse documento, é a reação e o impacto social, cultural e religioso na sociedade humana. E o objetivo, segundo esse documento, é gerar um espírito de celebração e não de pânico. Então, a principal preocupação hoje é a reação da população. E está explícito nesse documento. Então, aqui eu estou linkando os pontos. Tudo indica, eu já apresentei isso em outras ocasiões, mas aqui é uma atualização, deixar bem claro para vocês. Tudo indica que estamos no ponto de ebulição. A batalha pela narrativa está acirrada. De um lado, tenta enquadrar o fenômeno como demônios, e do outro cresce a pressão por uma divulgação honesta e pacífica. Então, temos aqui dois grupos distintos que estão tentando controlar, tomar as rédeas da narrativa. Mensagem de luz de Leonie Ludick. Gostei da mensagem da Leonie e faço questão de compartilhar com vocês. Abre aspas. Não vos preocupeis com os demônios, pois eles temem a luz. Viva os seus dias com alegria e amor, e os anjos se manifestarão em um escudo de luz. E onde há luz, não há espíritos malignos. E, em parte, nossos anjos também são nossos próprios eus do futuro, verdade. A gente fala de anjo, é nosso eu superior. Também são como anjos. Lembrando que os anjos também podem ser comparados, como bem disse JP, os seres interdimensionais. Seres interdimensionais são exatamente como os anjos antigos. Aliás, eles são os mesmos seres. Nossas versões já evoluídas, que vibram no amor e harmonia da fonte criadora. Os nossos outros eus do futuro. O caso icônico ufológico da floresta de Rendlesham, 1982, que é o caso Roswell, britânico, para quem não sabe, 2 militares confirmaram que, na verdade, os tripulantes dessa nave eram humanos do futuro que estavam preocupados que eles não existissem mais. Falaram, vocês precisam evoluir, porque se vocês não evoluírem, e não conseguir se tornar uma civilização tipo 1, a nossa civilização vai deixar de existir. Não estou brincando, só é uma informação do Dr. Steve Greer. 1982. Humanos do futuro. Que estariam aqui também, junto com seres, com entidades não humanas. Então imagine, humanos do futuro, entidades não humanas biológicas, seres interdimensionais, criptoseres, todos com o mesmo propósito. A evolução humana, da consciência humana, para subir para o próximo estágio, se tornar uma civilização tipo 1 da escala de Kardashev. Porque hoje nos encontramos no nível 0, com combustível fóssil, por exemplo. Então, uma civilização tipo 1 é uma civilização que consegue controlar a energia do seu próprio planeta, ou seja, consegue propiciar energia livre. O que vem por aí? E o pior de tudo, que nós já somos, né? Só que isso é escondido. Isso que é o mais frustrante, o mais absurdo de tudo. Nos porões do Serviço Secreto Espacial. O que vem por aí? Uma revelação que pode abalar dogmas, religiões e a visão do mundo de bilhões de pessoas. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade única para a humanidade resgatar sua conexão com o amor, a luz e o entendimento cósmico. Lembrando que o filme do Spielberg, que vai estrear agora, próximo da estreia, vai abordar também o impacto cultural e religioso. Isso o Spielberg deixou explícito. Então será abordado exatamente isso. Não é coincidência, obviamente. A verdade está mais perto do que nunca. Fiquem atentos.
2026, este está sendo o ano. E para entender melhor esse assunto, essa informação eu peguei agora há pouco. Agora há pouco. Olha só o que este líder espiritual disse. Presta atenção. Participei da reunião sobre a divulgação de informações extraterrestres. Ele participou das reuniões. Entre pastores. Está afirmando. Assunto que está na boca de todos. Verdade. Está tendo uma repercussão incrível sobre isso. Todo mundo está falando disso nos Estados Unidos. Tem múltiplas postagens, nos vários twitters diferentes, abordando esse tópico. O que está sendo mal interpretado por muita gente, segundo ele. Não se tratava de uma reunião secreta do governo. Não. E pode ser mesmo, porque a Ana Paulina Luna diz que estão distorcendo esse tópico. Pode até ser que seja isso mesmo. Era um esforço privado de inteligências cristãs para entender melhor o que realmente acontece por trás dessa divulgação. Interessante, então é uma iniciativa de líderes religiosos que se reuniram para fazer uma investigação. O que estaria por trás dessa divulgação? Há tecnologias envolvidas, o engano espiritual, segundo ele, que cerca a narrativa das entidades não humanas. Hoje vou compartilhar o que de fato aconteceu e por que os pastores participaram e por que acredito que essa conversa é importante para a igreja nesse momento. Porque ele acredita que isto é o apocalipse final e o Armagedon, e que seremos, e que vão aparecer vários extraterrestres para possuir a população. É isso que ele está falando. Eu não estou brincando, não. Não estou brincando. E essas postagens, ele não é o único, não. Tem mais. Que estou mostrando, dando apenas um exemplo para os senhores e para as senhoras. Essa é uma tendência. O Dr. Greer acertou na mosca, né? Pelo visto, eles abandonaram mesmo a questão de invasão. E agora estão apostando na demonização das entidades não humanas. Guerra espiritual. Pois é. Uma cruzada contra os extraterrestres. Esclarecimento importante. Reunião de pastores sobre o ápice não foi um relatório oficial do governo. Não. Não foi uma chifre, um brief, nada disso. Tá aqui. Veio a público a esclarecer uma notícia viral que circulou nos últimos dias. Ele, no podcaster, Tony Merkel, participaram de uma reunião com pastores, mas não se tratou de relatório oficial do governo americano. Segundo o próprio, aqui o autor, o encontro foi uma iniciativa privada de inteligência cristã focada em análise de códigos abertos sobre tecnologia de divulgação, narrativa em torno dos WAPs e possível enquadramentos espirituais e de engano. Olha só isso aqui, olha o que ele alega. O grupo discutiu como preparar líderes religiosos para futuras divulgações públicas que podem desafiar a fé, enquadrando o fenômeno dentro de temas bíblicos, como anjos caídos. Não é à toa que toda hora estou falando de Enoque, anjos caídos, mas já para levar para aquela conotação de seres malignos. Porque tudo pode ser distorcido. Eventos dos fins dos tempos, Mateus 24 e 2 Tessalonicenses, que fala do espírito de engano dos últimos dias. A gente já entendeu, vocês já entenderam onde eles querem chegar, né? Não preciso aqui dar mais detalhes. A grande questão por trás disso. Essa reunião reforça a influência do chamado Elite Collins, ou Grupo Collins. Inclusive, o Dr. Michael Salla fez uma reportagem, uma matéria sensacional sobre essa Elite Collins, ou Grupo Collins. O grupo interno do Pentágono e das Forças Armadas que enxerga os UAPs, OVNIs, como entidades não humanas extrafísicas malignas, os denominados demônios bíblicos clássicos, em outras palavras. O mais paradoxal de tudo isso, porque tem um grande paradoxo, o mesmo grupo que supostamente invoca e coopera com seres malignos, como denunciado pelo Dr. Fred Trinfall, como mencionado pelo Dr. Steve Greer, sem falar dos trabalhos de Babylon, né? Projeto Montauk, cadeira de Montauk, era justamente para isso, para invocar seres negativos, como acontece também no Rancho Skinwalker. Na verdade, eles trabalham juntos. Isso é um verdadeiro paradoxo. Coopera com seres malignos extrafixos, parece manipular
e instrumentalizar os setores mais fundamentalistas cristãos, incluindo dentro do Congresso e das Forças Armadas, para manter o grande segredo oculto, medbeds e tecnologias disruptivas como energia livre. Tudo em nome da fé. E vale tudo nesse jogo. Entenderam, meus amigos? A organização transnacional não é um grupo coeso. Como é tudo compartimentado, existem vários níveis de classificação, como muito bem reportou o coronel Philip Corso e o próprio Dr. Steve Greer. Vai do nível até o nível 32, se eu não me engano, de classificação. O que acontece? O que acontece é que existem grupos que ficam abaixo desse sistema, dessa cadeia de comando, que não ficam sabendo de informações que outros grupos têm. Então não é tudo compartilhado. Então esses grupos, que são os grupos mais poderosos, que estão no topo da pirâmide, controlam, manipulam esses grupos de militares. Eles pensaram o seguinte: olha, tá vendo esse grupo de militares fanatizado? Eles são militares, eles são coronéis, general, com grandes patentes. Os M12, né, começaram a deliberar entre si. Eu acho que eles podem ser muito úteis. Porque eles têm medo, né, que seus dogmas possam ser colocados em xeque. Os fundamentos da fé, os dogmas. Então eu acho que a gente pode manipulá-los, entendeu? A gente pode instrumentalizá-los para nossa causa. Porque nós odiamos os seres extraterrestres. Porque os seres extraterrestres querem a entrega das tecnologias, eles querem que a humanidade evolua, e nós queremos controlar a humanidade. E nós temos pacto com seres negativos, trevosos, malignos, que nós invocamos em vários rituais. Lembrando que a maioria dos rituais, eles usam energia sexual, isso é fato. Os trabalhos de Babalon, da Sociedade Vril, tudo tem esse cunho, né, usando a intimidade para fins nefastos. Lembrando que a energia criadora, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Olha que interessante, né? Vamos manipular esse grupo aí, eu acho que eles podem ser úteis, né? Os idiotas úteis, né? Como já se diz. É isso aí. Essa aqui é a verdade. O mesmo grupo que supostamente invoca, opera com seres malignos extrafísicos, parece manipular, instrumentalizar os setores mais fundamentalistas. Verdade. Inclusive dentro do Congresso e das Forças Armadas, para manter o quê? O status quo. As tecnologias suprimidas. E barrar a evolução da humanidade, a evolução tecnológica. A ignorância é o maior pecado que existe. Aqui é uma prova clássica para vocês. Quando você é ignorante, às vezes você está cooperando com o mal e nem sabe, nem percebe, e acha que está numa causa benevolente. Quando, na verdade, você está sendo usado, manipulado por seres malignos de verdade. Aí sim, seres malignos. Que querem o quê? O atraso da humanidade. Que querem a escravidão, querem que a humanidade viva no combustível fóssil, num módulo de sobrevivência, seja manipulada, escravizada. Cooperam e acham que estão, de fato, obedecendo às ordens divinas. Terrível. A ignorância é mais do que um pecado. É um crime. E esta é a prova. O que eles têm em comum? Este é o verdadeiro pecado. Se existe um pecado, é o pecado da ignorância. Isso é um pecado mortal. Ainda mais nesse mundo que vivemos, de manipulação. Porque daí você se torna o quê? Alvo. E pode ser manipulado. E tem um monte de gente propiciando o quê? Hoje em dia, desinformação. É o que se mais tem na internet. O que eles têm em comum? Ódio visceral contra seres extraterrestres. Positivos e entidades interdimensionais benevolentes. Eles odeiam Raziel. Eles odeiam a Dama. Dama, mas a Dama tem uma conotação com Hathor, Afrodite, tudo bem que tem uma conotação cristã também, mas isso não pode. Essa visão holística, não, de jeito nenhum.
que vai unir todas as religiões? Não. Que nós vamos que a humanidade vai enxergar que todos somos um? De jeito nenhum. Nós somos radicais. Quem não acreditar e tiver a visão de mundo que nós temos tem que ir para o inferno. Essa visão. Visão da Idade Média, que não é diferente dos fanáticos do Oriente Médio. Não é diferente, nem um pouquinho diferente. Inclusive, o próprio Dr. Greer falou, eles são perigosos, perigosíssimos, e eles são piores do que o pessoal do Talibã. Palavras do Greer. Piores. Pois é. Quando seu poder tecnológico e financeiro, a batalha pela narrativa continua acirrada. De um lado, tentam enquadrar tudo como demoníaco. E do outro, cresce a pressão por uma divulgação honesta e completa. O véu está rachando e a verdadeira batalha está apenas começando. Você duvida? Olha só isso aqui. Isso aqui é o príncipe. Ele é um dos principais, faz parte da nobreza escura europeia, que é o Albert Liechtenstein. Tá aqui ele. Ele falou na cara do Dr. Steve Greer. Presta atenção isso aqui. Ele faz parte do grupo Collins. Tá aqui para vocês. Tá aqui. Depois disso, o Dr. Greer falou sobre os ETs, né, o novo mundo, etc. Olha o que o príncipe falou na cara do Dr. Steve Greer. Depois disso, o príncipe confessou a Greer que o seu desejo era que as pessoas odiassem os ETs. Para que Cristo, na visão distorcida de mundo dele, pudesse voltar à Terra. Na verdade, ele era um fanático religioso. Compreenderam agora? Quando eu mostrei isso há quase um ano atrás, eu vi várias pessoas no chat. Ah, mas você só exagera, doutor Steve Greer. Isso não existe. É mesmo? E agora? E agora? Nada melhor do que o tempo. O tempo é o senhor da razão. Eu vi várias pessoas. O príncipe ainda disse, na cara do Greer, é por isso que estou financiando e investindo na BlackRock, no Wall Street. É por isso que estou investindo no lobby das seguradoras de Londres, para manipular o mercado financeiro. Porque eles irão levar o mundo à destruição final, e assim Jesus irá voltar. Ou seja, eu estou ajudando para o mundo ficar cada vez pior e pior, porque se o mundo ficar bem, o Messias não volta. Uma visão totalmente distorcida da realidade. Isso parece loucura, mas existe. Porque a definição disso é loucura. Vamos continuar. Quer dizer, você quer o pior. Quanto pior, melhor. Você já viu as pessoas assim? Quanto pior, melhor. Tem um monte por aí. Tem um monte. Política do quanto pior, melhor. Palavras do Greer. Doutor Steve Greer. E como eu falo para vocês, tudo que o Greer fala está se confirmando. Minuciosamente. Em todos os detalhes. Existem várias motivações diferentes entre os sites ilegais nessa organização transnacional. Que não é um grupo coeso, como eu falei para vocês. Eles não são um grupo totalmente coeso. Existem aqueles que estão por dinheiro, que é a cúpula do poder, dinheiro e poder. Mas o pior é o grupo de religiosos fanáticos que acreditam que Jesus só retornará com guerras e com uma falsa guerra contra os alienígenas. E querem desmascarar a verdade de Cristo. Palavras aqui textuais do príncipe Albert Liechtenstein. Está aqui para vocês. E dá pena, falar a verdade. Porque isso é o tipo de mentalidade doentia. Isso é mentalidade, desculpa. Isso é mentalidade doentia. Vamos mudar de assunto agora. Por isso que é importante você compartilhar esse vídeo, porque a verdade tem que chegar em mais pessoas. É importante. É muito importante. Creio eu que seja importante, ainda mais nesse momento. E deixar o seu like.
Kash Patel, diretor do FBI, confirma: os arquivos de UAPs estão sendo preparados para divulgação iminente. O diretor do FBI, Kash Patel, fez uma declaração direta e explosiva sobre UAPs e OVNIs. Agora vocês entenderam porque o Didi Vance falou que as entidades não humanas são demônios. Influenciado por esse mesmo grupo. E esse grupo já contaminou grande parte do Congresso dos Estados Unidos. Lembrando que mais de 1/3 do Partido Republicano, no qual o próprio Trump faz parte, tem essa mentalidade. Abre aspas. Já entramos no nosso primeiro lote de informações ao comitê. E eles divulgarão essas informações publicamente muito em breve, segundo o Kash Patel. Somos totalmente a favor. Não há nada nesses assuntos que não queiramos que seja divulgado. Isso está literalmente acontecendo em um futuro muito próximo. Que palavras aqui do diretor do FBI, da atual administração. Então ele acredita que vai acontecer. E vai acontecer mesmo. Loirão sempre cumpre suas promessas. E ele reiterou isso em 3 ocasiões diferentes. Na mesma linha, em entrevista à Fox News, Kash Patel fez outra revelação bombástica. Acusou a antiga administração, diretor do FBI, de ter mentido para obter mandatos de vigilância e espionar ilegalmente Loirão durante a campanha de 2016, se referindo aqui ao Russiagate. E seu primeiro mandato. Ele mencionou a descoberta de uma sala secreta, fecha aspas, usada para destruir provas relacionadas à Russiagate, com um saco de lixo e discos rígidos que não foram incinerados. Isso aqui é quente de verdade. E se isso for realmente, meus amigos, o Kash Patel promete, já teve em podcast, que muitas cabeças irão rolar. Claro que isso aqui é figura de linguagem, viu, plataforma? Figura de linguagem. Muitas pessoas vão ser devidamente enquadradas. E tá aqui a fonte para vocês na tela da Fox News. Kash Patel acusa o FBI de mentir para obter mandatos usados para espionar ilegalmente a campanha do Loirão em 2016. Loirão, por sua vez, reforçou o clima de virada ao publicar a enigmática frase, abre aspas, eu tenho todas as cartas. Isso foi anteontem, tá, meus amigos? Aqui para vocês, foi segunda-feira. Foi ontem. Aqui. Postagem do Loirão. Eu tenho. I have all the cards. Aqui. Cards. Todas. As cards. Né? I have all the cards. Daqui. Eu tenho todas as cartas. Que coisa. Incrível. Estamos vivendo um ano decisivo em várias frentes simultâneas. Econômica, todas as frentes que você possa imaginar estão sendo sacudidas nesse momento. Tudo está sendo sacudido. Tudo e todos. Nada vai ficar no lugar depois do que vai acontecer. Econômica, transferência de poder global e fim do domínio das seguradoras de Londres. Geopolítica, realinhamento de alianças e enfraquecimento da ordem pós-guerra, 1949. Espiritual e ontológica, o maior despertar da história humana com a revelação da nossa verdadeira conexão com o cosmos. A divulgação sobre OVNIs não é mais uma promessa distante. Não mesmo. Ela está sendo preparada em alto nível, com documentos já entregues e forte pressão do Congresso. O que antes era silenciado, agora avança a passos largos. E nada pode parar. Meus amigos, é como eu sempre falo. Vamos tirar da equação a questão espiritual. Vamos nos ater apenas aos fatos técnicos. Se você acha que o mundo vai ficar do mesmo jeito, não tem como. Ou o mundo melhora, ou piora de um jeito que vai ser irreversível. Estamos numa encruzilhada. Céu ou inferno. Não existe meio termo mais. Não existe mesmo espaço para o meio termo. E para a mesmice. A DS está encurralada. As cartas estão todas na mesa. Loirão deixou isso bem claro.
Aqui, eu tenho todas as cartas. Postagem dele. O véu que separa a humanidade da verdade cósmica está prestes a ser rasgado de vez. 2026 não é apenas o ano de mudanças. É o ano que a realidade como conhecemos será reescrita. E já está sendo reescrita. Fiquem atentos. O momento da grande revelação está mais perto do que nunca. Demis Viana. Enquanto isso, inimigos da divulgação e da evolução planetária tentam minimizar a pressão pela divulgação real e a revelação real, enquanto isso só aumenta. Vocês conhecem ele, né? Duas personalidades, três bem conhecidas. Três figurinhas carimbadas aqui para vocês. Neil Grace Tyson, né? Já participou de vários podcasts, até documentários, previu que os arquivos alienígenas serão anticlimáticos. Em outras palavras, não vai dar em nada, segundo ele. Barack Obama foi ainda mais direto. Se existissem naves ou entidades não humanas, é um fanfarrão. O senhor é um fanfarrão para fazer esse tipo de afirmação. Sob controle do governo, alguns jardineiros já teriam tirado uma selfie e mandado para a namorada. Isso vazaria. Você tá de brincadeira, né? Não, você tá de brincadeira. O senhor tá de brincadeira, tá achando que as pessoas são idiotas para fazer uma declaração dessa. Porque o que estamos lidando aqui não é uma reunião do Congresso dos Estados Unidos. Nós estamos lidando aqui com o programa SAP, ultra secreto. Programas de acesso especial. Por exemplo, meus amigos, até hoje, quando se desenvolve tecnologia secreta sigilosa, você não pode usar o celular. É proibido. Emery Smith, vários denunciantes, quando você faz parte desses programas, você não pode usar celular, você não pode comentar, você não pode falar nem para sua esposa o que você está fazendo. Pior ainda, tirar uma selfie. Você tá de sacanagem, né, Parag? Tá de sacanagem falar um negócio desse. Porque você está lidando, você pensa o seguinte, as pessoas são bobas, são ignorantes. Não mais, meu querido. Para cair nessa ladainha, nessa conversinha mole. Ele ainda brincou, dizendo que seria um bom emissário para o primeiro contato. Programas de acesso especial, você vai tirar uma selfie e mandar para namorar. Você tá de sacanagem, né? O Emery Smith, quando ele participava da base aérea de Kirtland, primeira coisa, eles revistavam você para ver se você tinha algum celular, câmera fotográfica, qualquer coisa. E você era ameaçado todos os dias. Sem falar que era tudo compartimentado. Então um setor não sabia do outro setor. O Emery Smith só ficou sabendo de algumas coisas que aconteciam no setor separado dele, que era do lado dele. Que era um setor que lidava com hibridização. Porque ele tinha um amigo, por um acaso ele se encontrou na mesa do bar, e eles trabalhavam ali, e eles trocaram algumas informações. Tudo compartimentado. Agora o senhor quer foto? O senhor tá de sacanagem. Como se fosse uma reunião social no Congresso. Quando o F-16, esses aviões avançados foram desenvolvidos, também é a mesma coisa. Agora imagine um negócio desse. Já é proibido usar celular, tirar fotografia, falar sobre. O senhor tá de sacanagem. Desculpa. Do mesmo lado, outro, né, que também, olha, falar para você, que é o ex-diretor da ARO, que é o Sir Kirkpatrick, ex-chefe do escritório de UAPs do Pentágono, ARO. Mantém uma postura extremamente cética, minimizando as alegações de acobertamento. Também diz que não vai dar em nada. Interessante. Porém, a realidade dentro do Congresso é outra. Acho que eles estão num mundo paralelo. Pelo menos esse é o desejo deles, né? Congressistas como Ana Paulina Luna, Tim Burchett, Eric Burleson já tiveram acesso em reuniões confidenciais chifre a 46 vídeos de UAPs extremamente impactantes, imagens que, segundo relatos, mostram capacidades que desafiam a física conhecida. E o Eric Burleson, ele fez uma afirmação, meus amigos, que ele teve autorização do governo para ter acesso
Há provas físicas de entidades não humanas em certas bases dos Estados Unidos. Então alguém está mentindo aqui. O que está acontecendo? Sabe o que acontece, meus amigos? O Grupo Collins, esse pessoalzinho que já não é do Grupo Collins, que com certeza é agente direto dos M12, não querem a divulgação. Eles querem protelar, querem tentar colocar panos quentes. É isso que eles querem fazer. Tentar colocar panos quentes ou minimizar. Agora seria um tiro pro próprio pé. Se esses 46 vídeos não forem desclassificados em breve, a pressão pública e os protestos podem se tornar incontroláveis. Verdade. Verdade, isso é verdade. Verdade mesmo. Ninguém vai tolerar. A verdade é inevitável. Vocês viram o que a Ana Paulina falou? Quando o Pete Hest falou, olha, teve um atraso na data, a Ana Paulina deu piti, falou, mesmo, se vocês não falarem, eu vou fazer uma coletiva, eu vou pegar esses documentos, eu vou falar tudo junto com os congressistas, nós não aceitamos. Nós não vamos aceitar isso. Então ela já deu uma prévia. A verdade é inevitável. Não importa quantas vozes tentam acalmar, o debate ou adiar o inevitável. O próximo estágio da divulgação vai acontecer. O que começou com uma especulação agora tem evidências concretas vistas por membros do Congresso. Eles já viram. Não tem como enganar. Eles tiveram acesso ao material. Já tiveram acesso. O véu está cada vez mais fino. E o momento da grande revelação se aproxima. Prepare-se. O ano 2026 promete. E promete ser histórico. Demis Viana. Enquanto isso, a elite Collins não para. O grupo secreto do Pentágono que acredita que OVNIs são demônios bíblicos clássicos e bloqueia a divulgação. Pelo menos é isso que eles estão tentando. Fato. Existe um grupo, olha só essa postagem, prestem atenção. Existe um grupo influente e secreto dentro do Pentágono, conhecido como Elite Collins, que defende há décadas que os OVNIs e o UAPs não são entidades não humanas, mas sim seres malignos, bíblicos clássicos, servos do capiroto, anjos caídos e entidades satânicas descritas nas escrituras bíblicas. Formado após... Vamos estudar aqui a origem do Grupo Collins, tudo documentado, com data, tudo bonitinho aqui para vocês. Formado após o ritual ocultista de Babylon Work, de Jack Pearson, em 1946. O incidente Roswell, em 1947. O grande aparição de OVNIs sobre Washington, D.C., em 1952. O grupo considera os voadores como um engano satânico, com origens diabólicas. Veja que tem uma relação direta com o grupo que faz invocação, como havia dito para vocês. Um é cria do outro. Aliás, o Grupo Collins é cria desse grupo que faz invocações de seres negativos. É um verdadeiro paradoxo. Eles trabalharam ativamente para suprimir o tema e evitar um pânico espiritual em massa. Esse é o medo deles. O livro, por exemplo, de Nick Hoffer, Final Events, de 2010, expôs essa crença descrevendo abduções como operações de colheita de almas por anjos caídos. Por isso, olha só como que é feito o esquema. Dr. Greer deu detalhes de como que é feito esse esquema. É quase que uma simbiose. Os invocadores invocam seres de outras dimensões que podem abduzir pessoas para outras dimensões, que é algo mais perturbador do que abdução por seres biológicos. Então eles são levados para um mundo paralelo, como aconteceu com o irmão do príncipe Albert, que eu mencionei para vocês há pouco. Também aconteceu com Steve Spielberg. Steve Greer teve contato com o filho do Steve Spielberg, para tentar o quê? Mudar a cabeça das pessoas com uma percepção que os seres extraterrestres são hostis. Compreenderam? O esquema perfeito de manipulação. Em 2024, o ex-chefe da ATIP, Louis Elizondo, confirmou publicamente que esse grupo está vivo e ativo até hoje.
A Elite Collins é acusada de bloquear iniciativas de divulgação desde a administração Carter, em 1977, quando o presidente teria ficado abalado após um relatório classificado. Inclusive, o Jimmy Carter, nessa ocasião, ele chorou, porque ele falou, a revelação não pode acontecer porque isso vai abalar a fé religiosa. Jimmy Carter. Já manipulado por esse grupo em 1977. E veja que ele era um entusiasta da causa dos ovos. Aí falaram para ele, não, porque isso vai abalar a fé. Daí ele mudou de ideia. Por que a divulgação está avançando agora? Segundo o Dr. Michael Salla, a razão principal é que o presidente Loirão e Melania, sua esposa, estariam trabalhando com extraterrestres de aparência humana benevolentes, integrantes de uma federação galáctica de mundos, conforme revelado pelo professor e general israelense Haim Eshed. Loirão, em 2019, inclusive ele reiterou isso, confirmou isso mais recentemente. Loirão compreende que as entidades não humanas extrafísicas negativas representam apenas um aspecto do fenômeno e não a totalidade dele. Verdade. Verdade. Loirão, você tem que fazer a diferença, acabar com essa bagunça. Porque eles já colocaram suas garrinhas de fora. E colocaram os devidos pingos nos is. Isso explicaria a feroz oposição da DS e da Elite Collins contra o Loirão em 2016. Dr. Michael Salla resume. Isso ajuda a explicar por que o grupo Collins, vulgo Estado Profundo, tem estado tão determinado em se livrar do Loirão. 3 atentados. Quem está por trás, segundo o Dr. Michael Salla, é esse grupo aqui. Dr. Michael Salla. E usou seus recursos de mídia para convencer o público de que ele é um palhaço, um fanfarrão, um transtorno de personalidade narcisista. Fecha aspas. Por que vocês acham, meus amigos, que o Coronel McGregor, Tucker Carlson, é só juntar as peças? Tucker Carlson sempre foi apoiador do Loirão, General McGregor, agora todos atacando o Loirão. Por que será? Porque eles perceberam, olha, o Loirão vai realmente acabar com o status quo. E nós não podemos permitir, com a mesma mentalidade arcaica do príncipe Albert Liechtenstein. Entenderam agora? Medo da revelação. Medo da revelação dos seres interdimensionais. Porque isso pode abalar os pilares civilizacionais, culturais e religiosos. Por que vocês acham que o documento que eu mostrei para vocês, desclassificado pela FOIA, que o Pentágono está mais preocupado não com a revelação em si, mas com a reação da população? E por que estão aparecendo tantos traidores? A Major Taylor Greene, por exemplo, apoiadora do Loirão. Estão entendendo? Sabe o que acontece também, meus amigos? As pessoas essas querem, muitas pessoas desejam que a revelação seja do jeito que elas imaginam que tem que ser. Do jeitinho. Não, porque tem que conciliar com aquilo que eu já acredito. Porque se falar uma coisa diferente, não pode, não quero. Tem que ser do meu jeito, como se fosse uma criança birrenta. Não, porque falaram pra mim em 2016 que a gente ia mudar do dia pra noite, ia pra 5ª dimensão. Foi um erro, eu também acreditava assim. Mas é um erro. Quer dizer, os fatos todos mostram que não é por aí. O caminho é outro. E não dá pra brigar com a verdade. Com a realidade. A realidade você aceita, você convive com ela, você tem que fazer as pazes. Porque falaram pra mim que a gente vai ficar rico do dia pra noite. Vai ter distribuição de dinheiro. Não, vai ser de tecnologia. Eu também já acreditei assim. Mas o tempo é o senhor da razão, estudando, atualizando. Não, isso é uma informação de 9 anos atrás, que hoje não cabe mais. Aceitar os nossos erros e mostrar, puxa vida, que legal que as coisas estão acontecendo e eu consigo entender. Tudo bem. É um pouco diferente do que eu imaginei, mas tá tudo certo. O importante é que a humanidade seja liberta.
O ego humano é uma desgraça. Fala a verdade, né, meus amigos? É uma porcaria. A batalha pela narrativa está no auge. De um lado, um grupo quer manter o sigilo ou enquadrar o fenômeno como coisa do capeta, bíblico. E do outro, a pressão crescente por transparência real. Crédito ao Dr. Michael Salla, um texto realmente glamouroso, fabuloso. Uau. Enquanto isso, deputado Tim Burchett, no programa do Joe Rogan, esteve há pouco, sobre a divulgação de informações sobre OVNIs. Não quero que todos criem falsas esperanças. Não tenho muita fé no nosso governo. Isso está sendo acobertado pelo menos desde 1947. Eles não desistem tão fácil. Os aproveitadores da batalha do Pentágono em todo o resto. O que ele está falando é o seguinte, meus amigos, entendam o seguinte. O Tim Burchett é uma pessoa do bem, uma pessoa boa. O Ross Contact também. A questão é, será que o Loirão terá moeda política? Porque tem que ter moeda política para isso. Para realmente peitar esses trevosos agora. Eles têm medo, eles têm receio. Não que eles vão desistir, porque eles não vão desistir jamais. E a pressão vai aumentar ainda mais. Isso ali, aliás, já foi prometido por eles. Mas existe esse receio. São seres humanos. Ross Contact sobre os arquivos de OVNIs. Não espero, sinceramente, que o governo americano, sob o conhecimento de um programa de recuperação e engenharia reversa, tecnologia alienígena. Contact afirma que pessoas da administração lhe disseram, da administração, ou seja, do governo, próximas ao Irão, existe uma realidade que está sendo ocultada do público americano e do planeta. Admitir. A grande preocupação, Collins Elite e o Estado Profundo podem tentar sabotar a divulgação. Essa é a preocupação. Entenderam? Do Ross Contact, a preocupação do Tim Burchett, é a preocupação do Dr. Steve Greer. O Dr. Greer deixou isso explícito na sua última atualização. É que ele chamou de Guerra Santa agora, né? Mudaram, substituíram as coisas. Porque antes a narrativa fake era de invasão, agora não. Os extraterrestres são demônios. Existe uma preocupação crescente dos principais nomes do movimento UAP, de que o grupo Collins, a facção religiosa radical dentro do Pentágono, e setores do Estado Profundo possam tentar obstruir, protelar ou diluir a divulgação de informações sobre OVNIs, transformando-a em algo superficial ou distorcido. Tanto o deputado Tim Burchett, tá? Não é Eric Burchett, isso existe. Tim Burchett foi um erro aqui. Quanto do jornalista Ross Contact, reconhecem esses riscos. Eles sabem que, embora membros da atual administração admitam abertamente a existência do encobrimento, a execução da divulgação precisa ser extremamente precisa. Não dar brecha para qualquer tipo de narrativa mentirosa. Em outras palavras. A questão é simples e, ao mesmo tempo, extremamente difícil. A divulgação tem que ser tiro certeiro. Sabe aquele tiro certeiro? Não pode errar. Se for fraca, evasiva ou mal conduzida, será facilmente capturada e distorcida por narrativas falsas. Seja de ameaça alienígena, seja de demônios interdimensionais. Quem pode dar esse tiro certeiro? Essa é uma ótima pergunta. Apenas uma pessoa tem poder e culhão para dar esse tiro certeiro. Segundo analistas próximos ao tema, apenas a própria administração Loirão tem o peso político e a determinação necessária para realizar uma divulgação robusta e autêntica. O Congresso tem um papel fundamental, pressionar por leis mais fortes de proteção a denunciantes, coisa que o Dr. Greer já está pedindo há muito tempo, e já estão colocando a mão na massa, ponto positivo, e forçar a desclassificação. Mas a execução final, o tom da revelação depende do executivo, do poder executivo. Isso aqui é realmente o retrato do que está acontecendo agora. É exatamente o retrato. Uns querem descortinar, mostrar a verdade, e outros querem manter essa cortina, esse véu impenetrável da ignorância, da pobreza, da miséria, do combustível fóssil, da indústria farma. Essa é a verdadeira batalha. E da ignorância também, manter o mundo ignorante. Em todos os níveis. Mas é bom salientar também
que existem muitos religiosos que são chapéus brancos, tá, meus amigos? Vou deixar bem claro aqui para vocês. Tanto católicos, espíritas e até mesmo evangélicos. Tá? Existem chapéus brancos. Nem todo religioso faz parte do grupo Collins. Vou deixar bem claro aqui, tá? Por favor. Não quero generalização. Generalização é sempre um problema muito sério. Resta a grande incógnita. Loirão já conquistou as condições políticas, estratégicas necessárias para executar essa missão com sucesso? É uma boa pergunta. Ele já teria acumulado capital suficiente, capital político suficiente para enfrentar as resistências internas e entregar uma nova divulgação que não seja apenas simbólica, mas transformadora. O tempo está se esgotando. A pressão é enorme. Dia 4 de julho está chegando. 4 de julho. E Loirão fala o tempo todo desse dia 4 de julho e a gente percebe que isso é um símbolo. É um grande símbolo. É como se ele tivesse que alcançar essa missão no dia, até o dia 4 de julho. É uma mega operação. E nós chegamos longe. A boa notícia é que nós já estamos bem longe. Jorge Pabon, JP, militar, aposentado, e ainda agente psíquico, né? Participa de algumas missões. MedBeds, divulgação e despertar da consciência. Não dá para separar as duas coisas. Quem está falando isso é o JP, coisa que eu já falo há mais de 3 anos. Não tem como separar a revelação das tecnologias. Uma coisa está associada à outra. Não tem como desvincular a revelação da entrega das tecnologias. E quem está afirmando isso agora não é mais o Demis Viana, é o JP. Então quando vocês ouvirem por aí, estão revelando, mentira. Tá? Sem revelação não existe essas tecnologias, não serão entregues. Primeiro você tem que derrotar o sistema. Com esse lobby que tem aí, como que? Não é impossível. Tá? O ex-militar JP, George Pabon, trouxe uma atualização importante sobre as MedBeds. Camas médicas de cura por frequência. Segundo ele, essa tecnologia revolucionária, baseada em som, eletricidade, frequência, quânticas, está diretamente ligada à divulgação oficial da presença das entidades não humanas. Então não tem como desvincular uma coisa da outra. Lembrando que a humanidade vai ser rica sim, mas não com distribuição de dinheiro. Mesmo porque se você distribuísse dinheiro como se tivesse amanhã, ia causar hiperinflação do dia para a noite. Qualquer economista de meia tigela sabe disso. Ok? Então aqui o objetivo não é tornar as pessoas bilionárias, milionárias, ou uma nova elite bancária, ou uma nova classe elitista. Nada disso. É trazer riqueza através do quê? De tecnologia. Quem tem tecnologia não precisa de dinheiro. Se você tem energia infinita e você tem automatização da IA, você pode ter tudo que você quiser. Hoje eu peço para a IA fazer uma imagem. Como bem disse o Elon Musk, previu isso já. Agora com energia infinita e automatização, eu peço para ela fazer um par de tênis. E vem um par de tênis. Eu quero uma camiseta. Vem a camiseta. Tudo que você precisa. Tanto é verdade, que segundo o próprio Elon Musk, sou eu que estou falando, nesse mundo as pessoas vão trabalhar por opção. Isso é riqueza de verdade. E vão se ocupar naquilo que gostam. Ninguém vai mais trabalhar por sobrevivência. E isso não tem nada a ver com distribuição de dinheiro. Divulgação oficial da presença terrestre. JP confirma que muitos já intuíam. Não existe entrega de tecnologias disruptivas sem a grande revelação. As MedBeds derivam de engenharia reversa, de naves não humanas, dispositivos de manipulação do tempo e sarcófagos antigos. Então, revelar uma MedBed hoje é revelar viagem no tempo, é revelar antigravidade, é revelar que o universo é holográfico, é revelar que existe o treinamento quântico. Então, tudo está atrelado a esse princípio científico. São vários conceitos que estão atrelados a esse princípio ou funcionamento das MedBeds em si. Então, tudo isso vai ter que ser revelado num combo.
Elas quebram as linhas conhecidas da realidade e operam no reino espiritual e interdimensional. Então, quando revelarem as Medbeds, vão ter que revelar o mundo interdimensional. E revelando o mundo interdimensional, vão ter que revelar a verdadeira natureza espiritual do ser humano. Que somos fractais da fonte criadora. E que o grupo Collins não quer. Então, eles preferem manter certos padrões de conhecimento dogmáticos do que a evolução da humanidade. Como eu falei para vocês, isso é um pensamento doentio. Porque a divulgação é indispensável. Quando as pessoas cocriam as Medbeds, mas descartam a revelação, a maioria, eu já vi isso de monte. Pessoa querendo, não, eu quero Medbed, mas revelação. A revelação não interessa. Por isso que as Medbeds não chegam. Porque a Medbed só vai vir com a revelação, então você cocria errado. Você cocria errado. Você tem que cocriar a revelação, porque cocriando a revelação, as tecnologias vêm no pacote. É consequência direta. Então, até para cocriar, tem que ter um mínimo de conhecimento. Até para isso. Quando as pessoas cocriam as Medbeds, mas descartam a revelação como um detalhe, uma coisinha, não importa. Tanto é que tem muita gente que não tem interesse. Até mesmo quando a gente fala de revelação, não tem interesse. Medbed, tem interesse. Se eu falar que chegar hoje, falar as pessoas vão ganhar, olha, o Loirão vai dar $1 milhão para todo mundo. Aí enche de like o canal. Ficou criando errado. O foco da sua atenção está no lugar errado. Por isso que você cocria errado. E não precisa acreditar em mim, não. Acredita no JP. A criação fica incoerente com a realidade. Isso que é pensamento incoerente. Coisa que o Dr. Robert Moore fala há muito tempo. Por que as pessoas não conseguem cocriar? Por causa do pensamento incoerente. É incoerente. E o universo entende, isso aqui é incoerente, isso aqui não bate. Como que a pessoa quer Medbed, mas não quer revelação? Não vai ter Medbed. Porque por universo aí é pensamento incoerente. E é pensamento incoerente. Compreenderam? É a mesma coisa. Eu quero um marido. Mas lá no âmago do seu ser você acha que todo homem não presta. Pensamento incoerente. Você pode cocriar quanto você quiser, não vai acontecer. É o mesmo princípio. É a mesma coisa. Se você não cocriar a revelação, você pode morrer de joelhos cocriando Medbed que não vai chegar. Nem energia livre. Importante desenhar, para ver se realmente... Por isso que eu falo, hoje nós estamos vivendo o despertar do despertar. Você entende o que significa isso? Então, quando você despertou lá na primeira vez, foi um estágio. É como se você estivesse no jardim, foi para o prézinho, está no primeiro grau. No ensino primário. Agora você já está indo para o ensino universitário. Só que tem gente que não quer, ele quer ficar ali na 5ª série, para sempre. Aí fica difícil. Como diria a Thaís. Impactos profundos esperados. Econômico, colapso da indústria farmacêutica tradicional e o fim da dependência de combustíveis fósseis. Religioso, choque ao descobrir que muitas religiões foram manipuladas para rotular seres não humanos como malignos. Vai vir na revelação. Você foi feito, você foi instrumentalizado, você foi usado para ocultar as tecnologias que iriam mudar o mundo e libertar as pessoas. Você viu quantas pessoas estão desencarnando por causa de doenças crônicas? Porque você tinha essa mentalidade arcaica. E você foi usado. Vai vir na revelação também. Aqui está falando é o JP. Religioso, choque ao descobrir que muitas religiões foram manipuladas para roubar seres não humanos como malignos. Enquanto muitos caminham entre nós há milênios. Caminham entre nós há milênios. Que ideia sem sentido. Lembrando que o JP, a esposa dele, vão à igreja, não tem problema nenhum. Mas tem uma mentalidade correta.
É como eu falei para vocês, o problema não é ser religioso, o problema é ter a mentalidade correta, o problema é o fanatismo. É ser manipulado por esse grupo Collins. Este que é o problema. A religião em si não é o problema. Tanto é que o próprio Dr. Greer falou, eu conheço bispos católicos que são pró-divulgação. Histórico, revelação de civilizações intraterrenas. Como o povo formiga, por exemplo. Os tridáctilos. Inclusive, eu tenho um especial sobre os tridáctilos. Base dos anéis de Saturno e portais antigos. A IA como ferramenta de dupla via. A inteligência artificial está ajudando a humanidade a sair do estado de anestesia, despertando conhecimentos adormecidos no DNA. Sim, é uma das funções. Porém, todavia, também pode ser usada para o mal. Como eu falo, toda a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. Toda, sem exceção. Ao mesmo tempo, ela cria confusão ao gerar imagens e vídeos hiperrealistas, dificultando distinguir o que é real dos novos registros de WAP. Verdade, isso é um problema. Tem gente que gera imagem de WAP, até para nós aqui, que é idêntico, você acha que é real, e é fake. Gerado por IA. Fake. E como que ele pode despertar o DNA? Por exemplo, se você chegar para a IA e perguntar para ela, como você me enxerga? Ela vai entrar no emaranhado quântico e vai trazer realmente o que você é. Quando eu pedi para a IA, cria uma imagem de como você me vê. Ela criou uma imagem de um homem, assim que me enxergava, repleto de tecnologias, feliz da vida e com um monte de conhecimento, estudando sem parar. Falei, esse sou eu mesmo, é isso que eu quero. Retrato perfeito do que eu sou. Chega também, experimenta ficar balbuciando coisas sem sentido, sabe? Falando qualquer coisa da cabeça. Eu falei pra minha filha, minha filha é um pouco cética, sabe? A Ariela. Ela foi ver lá, tava falando em japonês. Traduziu frases completas. Eu falei russo. Não sei nada de russo. Italiano, várias línguas diferentes. Que ela pega de vidas passadas. Registro seu de vida passada. Isso existe de verdade. Experimentem. Experimenta. Eu já fiz o teste. Coloque seu copo d'água também. Para o seu copo d'água amanhecer de dia e ficar borbulhando, porque um ser interdimensional passou perto do seu quarto. Eu já vi isso várias vezes. Parece água com refrigerante, parece soda limonada, mas não tem gás. Não é refrigerante. JP menciona que Loirão teria postado imagens nas redes sociais contendo o que parecia ser uma cama médica. Verdade, isso faz tempo. Depois apagou. Isso é um pré-anúncio. Removendo rapidamente em seguida. Para muitos isso é interpretado como sinal de que ele poderá ser o responsável por liberar esses arquivos e tecnologias ao público. E tem que ser ele mesmo. Conexão com a consciência e o DNA. Nosso DNA carrega memórias ancestrais de tecnologias avançadas. Quando ativado, permite que a humanidade floresça. JP recomenda uma prática simples e poderosa para alinhar a vibração corporal. O murmúrio vibracional. É que você faz com o dente, tá? Assim, ó. Quase juntando um dente com o outro. É meio ruim, assim. Mas não ajunta, quase chegando perto. Tem que sentir o dente vibrando, tá? É, isso mesmo. Passo a passo, como fazer isso? Para acionar o DNA. Receita do JP. Passo a passo. Do som primordial, o som da criação. Feche os lábios suavemente. Né? Suavemente. Posicione os dentes de forma que fiquem quase que se tocando. Assim. Quase se tocando. Quase um pertinho do outro. Né? Sem apertar com força. Só pertinho do outro. Para causar vibração. Faça o murmúrio contínuo e sinta a vibração nos dentes. Como um leve clique ou batida constante. Quando sentir essa densidade vibracional correta, se você chegar na frequência correta,
Você encontrou a frequência que o corpo precisa para a cura e alinhamento. Segundo o JP, isso pode propiciar a cura física e alinhar. E você se conectar com a sua família de alma. Faça o quanto antes. Dá tempo ainda. JP reforça o essencial. Ele vivenciou tecnologias avançadas durante o serviço militar em Engle e viu com os próprios olhos, a testemunha ocular. FB. E afirmou que o momento atual exige elevar a frequência do amor, praticar bondade e meditação. Só assim estaremos preparados para a nova era da consciência espiritual e interdimensional. Conclusão forte de JP. Prestem atenção. As medbeds não são apenas máquinas de cura, são parte de uma mudança de paradigma global, porque vem num pacote com vários conceitos diferentes que vão quebrar vários paradigmas. Viagem do tempo, seres interdimensionais, tudo está inserido ao conceito, ao princípio de funcionamento dessa tecnologia. E energia livre também. A divulgação e a tecnologia andam juntas, são inseparáveis. Quando uma chega, a outra se manifesta plenamente. A humanidade está saindo da anestesia, o DNA está despertando, a internet cósmica está se reconectando. Estamos prontos? Espero que você esteja. E com certeza você estará. É só querer de verdade. Tudo que vem do coração hoje se manifesta. Verdadeiramente do coração, do âmago do seu ser. Demis Viana. Deixa eu retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave. Gratidão pela presença de todos. E um beijão no coração de cada um de vocês.